Eu quero cumprimentar a todos os irmãos que me assistem pelo canal do YouTube com a graça e a paz do Senhor Jesus. Quero dizer que é um prazer estar com você novamente neste domingo, podendo ministrar ao seu coração a palavra de Deus. Eu gostaria que você, por gentileza, abrisse a sua Bíblia no primeiro livro dos Reis e nós faremos duas leituras, na verdade, dois textos, mas eu gostaria de passar por toda a narrativa desde o capítulo de número 16. E eu quero fazer isso iniciando com a leitura do capítulo 21. Nós vamos ler do versículo 17 até o versículo 19. E depois nós faremos a leitura do capítulo 22, do versículo 37 ao versículo 38. Então, 1 Reis, capítulo 21, versículo 17 ao versículo 19. Nos diz assim a palavra de Deus. Então veio a palavra do Senhor a Elias, o tisbita, dizendo: Levanta-te, desce para encontrar-te com Acabe, rei de Israel, que está em Samaria. Eis que está na vinha de Nabote, aonde tem descido para a possuir. E falar-lhe-ás, dizendo: Assim diz o Senhor: Porventura não mataste e tomaste a herança? Falar-lhe-ás mais, dizendo: Assim diz o Senhor: No lugar em que os cães lamberem o sangue de Nabote, os cães lamberão o teu sangue, o teu mesmo. Agora nós faremos a leitura do capítulo de número 22, versículo 37 e 38, que diz assim: E morreu o rei, e o levaram a Samaria, e sepultaram o rei em Samaria. E lavando-se o carro no tanque de Samaria, os cães lamberam o seu sangue. Ora, as prostitutas se lavavam ali, conforme a palavra que o Senhor tinha dito. Vamos fazer uma oração. Quero convidá-lo a fechar os olhos nesse momento. Soberano Deus, nós queremos te agradecer, Senhor, nesse momento, pela oportunidade que o Senhor nos concede de mais uma vez podemos meditar na tua palavra, nesse culto nos lares, que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor ministre a tua palavra ao nosso coração e que nós consigamos a cada dia mais colocar em prática os ensinos da tua palavra. Nós pedimos ao Senhor direcionamento e graça na compreensão das Escrituras. Em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, vocês provavelmente já devem ter ouvido pessoas indignadas com algum tipo de injustiça, pessoas que se sentiram profundamente ofendidas e que às vezes, no momento do desespero, elas fazem a seguinte afirmação: por não acreditarem na justiça dos homens, elas então costumam usar a seguinte expressão: Deus tarda, mas não falha. Isso é muito comum de ser ouvido no nosso meio. E eu gostaria de fazer algumas perguntas a você nessa noite. Eu gostaria que você, por gentileza, pensasse a respeito dos acontecimentos que nós estamos vivendo, principalmente nesse momento de crise, e que você pensasse sobre essa afirmativa: Deus tarda, mas não falha. E então a minha pergunta é: será que Deus está agindo nessa crise? Ou será que Deus está assistindo os acontecimentos e esperando um determinado para agir? Será que essa crise faz parte dos propósitos de Deus? Ou será que os acontecimentos estão entregues ao léu, ao acaso, ou como muitos dizem, ao cuidado do destino? E aí nós somos levados a pensar nessa expressão tão comum entre as pessoas: Deus tarda, mas não falha. Será? Será que Deus tarda? Ou será que Deus age no momento certo? Será que Deus está aguardando o momento para agir? Ou as coisas que acontecem, elas acontecem sob o comando e as ordens de Deus? Essa narrativa bíblica nos é muito interessante, porque ela vai nos mostrar como Deus, ao longo da história, tem feito cumprir a sua palavra. Como Deus, mesmo levantando governantes,
governa a história através desses homens, de forma que até mesmo os atos ruins e maus desses homens, eles estão imbuídos no propósito de Deus. Não que Deus seja o autor ou aquele que intenciona o mal, mas mesmo os homens agindo de maneira errada, isso não significa que eles escapam ou que eles fogem de um propósito eterno. E eu gostaria de convidá-lo a olhar essa narrativa bíblica, esse registro histórico das Escrituras, pensando naquela expressão muito comum entre os teólogos antigos de que a história é o palco onde Deus desfila a sua glória. Então nós vamos olhar para os acontecimentos da história e compreender que nesses acontecimentos existe sim um propósito de Deus e que Deus está agindo durante todo o tempo e que as coisas estão caminhando conjuntamente para que essa vontade de Deus seja completa e finalmente realizada de maneira como Ele determina nas Escrituras. Então nós vamos, neste domingo, observar algumas verdades que nós podemos extrair desse texto, dessa narrativa bíblica. Então eu gostaria de convidá-lo a fazer a observação de algumas passagens, e o primeiro ponto, ou a primeira verdade que eu gostaria de registrar nessa mensagem é que naquele tempo, em Israel, sob o governo de Acabe, havia um péssimo reinado. Esse é o primeiro registro, essa é a primeira verdade que nós conseguimos extrair do texto bíblico. Notem que em 1 Reis, capítulo 16, versículo 25, está dito o seguinte: e fez honre o que era mal aos olhos do Senhor, e fez pior do que todos quanto foram antes dele. Onri foi pai de Acabe, que era o rei que reinava no período do profeta Elias. E o texto que nós lemos, ele antecede o momento em que vem a sucessão de Acabe. E o texto diz que Onri fez o que era mal aos olhos do Senhor, muito mais do que todos quantos foram antes dele. Agora vejam, 1 Reis, capítulo 16, versículo 31 ao 33, diz assim: e sucedeu que, como se fosse coisa leve andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal, e se curvou diante dele, e levantou um altar a Baal na casa de Baal que edificara em Samaria. Também Acabe fez um bosque, de maneira que Acabe fez muito mais para irritar ao Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Então, o texto diz que Onri, pai de Acabe, foi um péssimo rei, que Onri andou distante da vontade de Deus, de maneira que antes de Onri ninguém fez coisas tão maldosas e ninguém governou tão mal quanto Onri. No entanto, o texto também diz que Acabe, não considerando a maldade do seu pai e muito menos de Jeroboão, ele então decidiu fazer coisas piores a ponto de se destacar em maldade e em péssima governança. Vejam, o que o texto nos mostra é que Acabe agiu de uma maneira que fez com que o comportamento de Israel mudasse com relação à adoração. O que isso significa? Que os governantes, eles possuem grande influência e grande poder sobre seus governados, a ponto de suas ações alterarem crenças e valores de uma sociedade. Foi exatamente o que fez Acabe. Nós vamos aprender aqui, à luz desse texto, que quando um governante não preza pela herança e pela tradição religiosa do seu povo, ele então introduz práticas estranhas à vida daquela sociedade.
que foi também uma das atitudes de Acabe. E nós vamos perceber que um governante desvirtuado de valores e de tradições religiosas, ele tende a gastar a verba pública, como fez Acabe na construção de altares e de lugar de adoração a Baal. Eles tendem a gastar a verba pública em projetos ou patrocinando seu viés ideológico ou religioso. Então, vamos analisar o texto que nós lemos no capítulo 16, do 31 ao 33, que compara as ações de Acabe às ações de Jeroboão, que foi um rei que o antecedeu. Veja então que uma das primeiras atitudes de Acabe foi praticar os pecados de Jeroboão. Quem foi Jeroboão? Jeroboão foi um rei tão perverso que a sua conduta tornou-se referência para julgar os seus sucessores. Quando Salomão faleceu, o seu reino foi dividido em 12 tribos. 2 tribos, que era Judá e a tribo de Benjamim, ficaram sob os cuidados do filho de Salomão, o rei Roboão, que então governou a partir de Jerusalém, que era considerada a capital do Reino do Sul. Eles preservaram a lei de Deus, o sacrifício a Deus, mantiveram os ensinos do Senhor. No entanto, 10 tribos ficaram sob o comando de Jeroboão. Jeroboão liderou o conhecido como Reino do Norte, ou Reino de Israel, cuja capital tornou-se Samaria. E então Roboão teve algumas práticas que foram contrárias àquelas que Deus havia estabelecido. Jeroboão, ele tentou ressignificar os valores e as crenças da nação de Israel. Um dos erros de Jeroboão foi a substituição dos símbolos religiosos. Então o povo tinha a Arca da Aliança, tinha o altar do sacrifício e tinha o templo religioso como centro de adoração. Jeroboão, ele introduz a adoração a bezerros de ouro e ele constrói templos e altares a Dan e Betel. O que ele está fazendo? Ele está preocupado com o período das peregrinações, em que os israelitas iriam para Jerusalém para oferecer sacrifício a Deus ou para celebrar as festas anuais, e então, por influência dos sacerdotes, eles poderiam abandonar o reino de Jeroboão e voltar-se ao reino de Roboão. E então ele muda o lugar de adoração. Ele então incentiva o povo a que não mais estivessem indo a Jerusalém para adorar a Deus e que agora começassem a adorar em Betel, o lugar onde Abraão havia oferecido um sacrifício. Jeroboão também não respeitou o sacerdócio dos levitas, era a tribo específica que Deus havia estabelecido de onde sairiam os sacerdotes. Ele consagrou homens de outras tribos para oferecer sacrifício a Deus. E então também, por interesses próprios, Jeroboão mudou festas anuais, criando uma nova prática na nação de Israel. Por essa razão, Jeroboão tornou-se referência de rebeldia, de um péssimo rei, fazendo coisas que não agradavam a Deus. E Acabe, como o texto diz, considerando não ser pouco as atitudes de Jeroboão, Acabe então começou a praticar outras coisas piores que Jeroboão. E o texto nos diz que ele tomou para si como esposa Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios. E aqui nós temos um grande problema, porque embora Jezabel fosse uma princesa, filha de um rei, o rei Etibaal, que também era sacerdote de Betel, ela era uma mulher muito influente, muito famosa, muito conhecida, vinha de uma cidade chamada Sidom, uma das maiores cidades-estado da Fenícia, um lugar potencialmente rico, mas que tinha como adoração o deus dos cananeus, que era Baal. E muitas vezes nós lemos esse texto e nós imaginamos Jezabel como uma mulher má, sanguinária, uma mulher que articulava coisas ruins. Só que aqui, no que nós temos como imagem é a Jezabel já casada com Acabe. Vejam que no Antigo Oriente,
eles costumavam dar nome às pessoas quando esse nome tinha algo que coincidia com a personalidade. Então, geralmente, o nome demonstrava o comportamento daquela pessoa. E nos é interessante o fato de que o nome Jezabel significa pura, casta, imaculada, inocente. Ou seja, provavelmente era uma mulher linda, uma mulher de grande beleza e que inspirava certa confiança porque tinha um ar de pureza. O casamento de Acabe é um casamento político. Ele faz uma aliança com Etibaal e ele então aceita que Jezabel introduza a idolatria, a adoração a Baal na convivência da nação de Israel. E ele também construiu um templo a Baal, é o que diz o texto, e levantou um altar e um bosque. Aqui são referências a lugares de adoração idólatra. O termo bosque ou arvoredo, em algumas versões bíblicas, significa poste ídolo, coluna de adoração, um lugar que em hebraico, às vezes, as divindades eram chamadas de Aserá, era um lugar que era marcado com uma coluna como um lugar propício a um culto pagão. Então Acabe construiu lugares assim em vários pontos na extensão territorial de Israel para que eles pudessem então adorar a Baal, e ele introduziu a idolatria naquela nação. Então a primeira lição que nós temos aqui é que Acabe foi um péssimo governante e, como consequência, ele introduziu elementos reprovados por Deus na adoração do povo de Israel. Ele sujeitou o povo à idolatria, ele introduziu os conceitos e os valores dos deuses dos cananeus, ele conduziu o povo na adoração a Baal, aos sacrifícios que eram abominações a Deus, que eram oferecidos a Baal, foi introduzido na nação de Israel. Por isso, o registro de 1 Reis diz que Acabe fez muito mais coisas erradas do que todos os reis que lhe antecederam. Ele caminhou pelos caminhos de Jeroboão, que foi idólatra, que introduziu esses deuses pagãos na religião de Israel, na convivência da sociedade de Israel, e ele fez alianças políticas, trazendo para o seu reinado uma mulher idólatra, uma mulher que era filho de um sacerdote de Baal e que, consequentemente, trouxe os seus profetas, apoiou a construção dos lugares de adoração e incentivou o povo na prática da idolatria. A segunda verdade que nós tiramos aqui dessa narrativa é que no reinado de Acabe havia injustiça social, aparelhamento do poder jurídico e prática da corrupção. Veja, a injustiça social é registrada em 1 Reis, capítulo 20, versículo 34, se você quiser acompanhar na sua Bíblia. E disse ele: as cidades que meu pai tomou de teu pai, as restituirei, e fazes para ti ruas em Damasco, como meu pai as fez em Samaria. E eu, respondeu Acabe, te deixarei ir com esta aliança, e fez com ele aliança e o deixou ir. Quando nós lemos a narrativa toda aqui registrada em 1 Reis, nós vamos perceber que a ordem de Deus, através de um profeta a Acabe, é que quando ele vencesse a batalha, Hadad, que era o rei, deveria ser destruído. No entanto, ao invés de punir com a morte o rei Hadad, ele decidiu fazer uma aliança política, submetendo o povo às injustiças que foram praticadas por Hadad. Então, a injustiça social era um elemento muito presente naquela sociedade. Muitas pessoas estavam sofrendo, sendo subservientes à autoridade, ao exercício de domínio, ao comando daqueles governantes, e muitas pessoas do reinado de Israel padeciam a injustiça por consequência desses acordos políticos. Agora, Acabe também aparelhou o poder judiciário. 1 Reis, capítulo 21, do versículo 8 ao 10. Então
escreveu cartas em nome de Acabe e as selou com o seu sinete, e mandou as cartas aos anciãos e aos nobres que haviam na sua cidade e habitavam com Nabote. E escreveu nas cartas dizendo: apregoai um jejum e ponde Nabote acima do povo. E ponde defronte dele 2 homens, filhos de Belial, gente que não tinha nenhum valor, gente sem vergonha, gente de mau caráter, filhos de Belial, que testemunhem contra ele, dizendo: blasfemaste contra Deus e contra o rei, e trazei-o fora e apedrejai-o para que morra. Aqui é o registro que nós temos do interesse que Acabe tinha nas vinhas de Nabote. Acabe tinha uma construção potenciosa, luxuosa, e ele queria ampliar a sua propriedade, e ela ficava ao lado das vinhas de Nabote. E ele então fez uma proposta a Nabote para comprar a vinha ou trocá-la por uma vinha ainda maior. E Nabote disse a ele que não poderia fazer tal coisa porque a sua vinha era herança dos seus pais, então havia ali um valor afetivo muito profundo. Diz então o texto que Acabe ficou triste com aquilo e que ao voltar para o seu palácio ele mal dormiu à noite, ao ponto que a rainha Jezabel, sua esposa, percebeu que ele estava triste, incomodado com alguma coisa. E ao perguntar a ele o que é que lhe incomodava, ele disse que tinha a intenção de negociar a vinha de Nabote, mas Nabote não aceitou a sua proposta. Aquela mulher, então, escreveu cartas, recomendações reais e selou com o sinete do rei e encaminhou aquelas cartas aos nobres e aos príncipes do povo, às pessoas que faziam parte da jurisprudência, do controle judiciário, do tribunal que avaliava e que julgava com base na lei de Moisés. E então, com o aparelhamento do judiciário, eles conseguiram 2 testemunhas, conforme era exigido pela lei de Moisés, e fazendo uso da lei, com essas brechas, eles então levantaram esses filhos de Belial, esses homens de mau caráter, para testemunhar contra Nabote, dizendo que ele havia desrespeitado a Deus e afrontado o rei. E então Nabote foi condenado, julgado e exposto para fora do arraial, apedrejado e morto, para que então Acabe ficasse com a sua propriedade. E é exatamente ao ir para a propriedade dele, onde Elias, o profeta, o encontra e cita essa profecia a respeito de sua morte. Bom, veja que o aparelhamento do setor jurídico é uma forte característica de um governo injusto e parcial. Quando governantes atuam por interesses próprios e defendem os seus comparsas, as pessoas com quem eles estão aliançados, eles tendem a aparelhar o poder judiciário, a fazer uso das leis em interesse próprio, de maneira que eles se beneficiam e mantêm a impunidade aos poderosos, trazendo prejuízo, sofrimento e angústia aos pobres e aos menos favorecidos. Então há uma parcialidade nessa prática da então chamada justiça com o aparelhamento do poder judiciário. E o resultado da injustiça social e do aparelhamento do poder judiciário é a prática da corrupção. Vejam que 1 Reis, capítulo 21, versículo 25, diz assim: porém, ninguém fora como Acabe, que se vendera para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, porque Jezabel, sua mulher, já o incitava. Então, Acabe, que já tinha feito uma aliança com Haddad, algo que Deus não havia permitido, já tinha feito uma aliança com o casamento com Jezabel, uma aliança com Etbaal, que também não havia agradado a Deus, agora ele aceita tranquilamente a falsa acusação contra Nabote, e praticando a corrupção, ele entra nesse jogo de interesse, algo que se tornou comum no seu governo. Ele agora começa
a criar leis e meios para perseguir os seus opositores e abrindo brechas para defender os seus próprios interesses e protegendo com impunidade as pessoas que faziam parte do seu círculo de atuação. Então, vejam que a injustiça social, o aparelhamento do poder jurídico e a prática da corrupção são três coisas presentes em um governo corrupto, em um governo injusto, em um péssimo governo, como no caso de Acabe. Então nós vamos aprender aqui que ele caminhou em práticas que não agradaram a Deus e ele então praticou atitudes e ele caminhou de maneira que anunciou a sua própria destruição. A terceira verdade, meus irmãos, é que em tempos de crise nós vamos encontrar dois tipos de vozes, dois tipos de pregações, de preleções, dois tipos de anúncios. Aqueles que são coniventes, que aceitam as coisas como estão sendo anunciadas, que favorecem a propagação desse tipo de governo, pessoas que são coniventes com essas atitudes, com essas práticas, por interesse próprio, por conveniência, mas também existem aquelas vozes que denunciam o que é errado. Existem aquelas vozes que vão na contramão e que denunciam abusos de autoridade, que denunciam a injustiça, que denunciam o aparelhamento do poder judiciário, que denunciam a prática da corrupção, e nós vamos ver essas duas vozes também presentes no governo de Acabe. Veja primeiro as vozes que são convenientes ao governo. 1 Reis, capítulo 22, versículo 11 e 12, diz assim: E Zedequias, filho de Kenaana, fez para si uns chifres de ferro e disse: Assim diz o Senhor, com estes chifres ferirás os sírios até de todo os consumir. E todos os profetas profetizaram assim, dizendo: Sobe a Ramote-Gileade e prosperarás, porque o Senhor a entregará na mão do rei. Então Acabe estava prestes a subir contra os sírios, contra Ramote-Gileade, e ele queria ouvir a voz de Deus, se Deus estaria ou não com ele naquela batalha. E o texto nos mostra que Zedequias, um profeta respeitado, conceituado, ele se torna conivente com as práticas de Acabe e, ao invés de advertir Acabe sobre suas práticas erradas, sobre a idolatria em Israel, ele então diz que Acabe será próspero na sua batalha. Não só ele, mas o texto diz que todos os profetas profetizavam assim. Haviam muitas pessoas que coadunavam com aquelas práticas e que eram pessoas influentes com relação ao povo. O povo ouvia o que esses profetas diziam, e esses profetas, ao defenderem os seus interesses com relação a Acabe, favoreciam o governo de Acabe, sempre lisonjeavam o rei e boa parte das vezes usavam o nome do Senhor para dizer que Deus tinha dito certas coisas que ele não havia dito, favorecendo assim a popularidade de Acabe, mostrando através de falsas promessas que Deus estava com o rei. Então, em governos ruins, existem aqueles que são coniventes, existem aqueles que apoiam. Sempre haverá aqueles que, de alguma maneira, vão trabalhar de maneira subversivamente, vão agir rasteiramente na sociedade, tentando iludir as pessoas, tentando influenciar as pessoas a apoiarem líderes maus, porque são estes influenciadores que têm seus próprios interesses. Mas também sempre haverá as vozes que denunciam, e nós encontramos na narrativa pelo menos 4 vozes que denunciam as práticas do rei Acabe. A primeira voz é a voz do profeta Elias, famoso profeta Elias,
muito conhecido no Antigo Testamento e talvez o principal profeta e a principal voz de denúncia contra o governo de Acabe. 1 Reis, capítulo 17, verso 1. Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. O profeta Elias, cujo nome significa Jeová é o meu Deus, se levanta contra o governo de Acabe e ele desafia Baal. Baal, que era o Deus vindo pelo acordo político no seu casamento com Jezabel, o Deus cujo Etbaal era o seu sacerdote, pai de Jezabel, Deus dos cananeus que havia sido introduzido na adoração em Israel, conhecido como Deus dos ventos, Deus da tempestade, conhecido como provedor do orvalho, da chuva e da neve. Ele é então desafiado pela voz denunciadora do profeta Elias, que mostra que a idolatria é a causa do sofrimento do povo e da má governança do rei Acabe. O profeta Elias mostra que a idolatria está como a principal causa ou a raiz das injustiças sociais, do problema da convivência social ou da estratificação na linguagem sociológica, que envolve tanto a condição social quanto a crença religiosa. O profeta Elias é essa voz de denúncia mostrando que a causa, que a origem desse problema social está exatamente na idolatria, que Israel estava sofrendo e que o governo de Acabe era um péssimo governo porque eles haviam introduzido na nação, no povo da aliança, a idolatria a Baal. A segunda voz denunciadora é a voz do profeta Obadias, está registrado em 1 Reis, capítulo 18, versículo 4. Porque sucedeu que, destruindo Jezabel os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas e de 50 em 50 os escondeu numa cova e os sustentou com pão e água. Em meio à perseguição que havia sido introduzida na nação de Israel por causa de Jezabel, os homens de Deus foram preservados. E Deus levantou Obadias como essa voz denunciadora, esse homem que agiu com muita garra, com muita coragem, defendendo sabiamente, protegendo seus compatriotas. Obadias entendia a importância dos oráculos de Deus no meio do povo de Deus, a importância de que houvessem fiéis profetas, fiéis pregadores, e então, em meio a lutas e perseguições, Obadias tem o seu papel extremamente importante, protegendo os profetas. A terceira voz é um profeta anônimo. Nós não temos o registro do seu nome, mas esse profeta, ele se levanta contra o governo de Acabe e ele traz uma palavra de Deus ao rei. 1 Reis, capítulo 20, versículo 42. E disse-lhe: assim diz o Senhor: porquanto soltaste da mão o homem que eu havia posto para destruição, a tua vida será em lugar da sua vida e o teu povo em lugar do teu povo. Esse profeta anônimo diz a Acabe que Acabe deveria ter destruído o rei Hadade, porque este havia se levantado contra o povo de Deus. Mas pelo fato de Acabe não ter aceito a ordem de Deus e não ter destruído o rei Hadade, ele antes fez uma aliança com Hadade, aceitando então a injustiça social que foi colocada sobre o povo. Ele então seria punido, a vida dele pela vida de Hadade, o povo dele pelo povo que ele havia vencido. E o que é que nós extraímos daqui? É que, infelizmente, quando um governante age de maneira errada, o povo sofre. Veja que as atitudes equivocadas de Acabe, ou intencionalmente feitas para provocar a ira de Deus, como diz o registro bíblico, nenhum outro rei antes de Acabe fez coisas tão terríveis que provocassem a ira de Deus. O povo sofreu por causa das decisões de Acabe.
O povo sofreu a injustiça social, o povo sofreu o aparelhamento do poder judiciário, os príncipes e os anciãos do povo julgavam de maneira parcial, e o povo sofreu a corrupção, os acordos que eram feitos. E como consequência, o governo todo se tornou um péssimo governo e veio sofrimento sobre a nação de Israel. A quarta voz de denúncia é a voz do profeta Micaías, 1 Reis, capítulo 22, versículo 14, que diz: Porém, Micaías disse, vive o Senhor, que o Senhor me disser, isso falarei. Ora, Acabe estava fazendo um acordo com Josafá, ambos iam subir na luta contra Gileade, e agora ele precisa de uma orientação de Deus. Os profetas que são coniventes são deixados de lado, e Josafá então pergunta a Acabe: não há um profeta aqui que fale em nome de Deus? E ele então diz que havia um profeta, Micaías, mas que esse por muitas vezes profetizava contra o rei, porque ele era um profeta fiel, e ele diz aqui que falaria somente o que o Senhor ordenasse a ele para falar. Então, se todos os outros profetas estavam dizendo que Acabe seria próspero, que ele triunfaria na batalha, que Deus entregaria os inimigos nas suas mãos, isso por conveniência e por interesse próprio, agora Micaías então diz que não, diz que Deus havia dado uma palavra que ele seria derrotado. Vejam que o que há de importante nesses momentos é que existam vozes que denunciam aquilo que é errado. Deus sempre preservou, ao longo da história, pregadores fiéis da sua palavra. Nós temos aqui, ao mesmo tempo, Zedequias e os demais profetas que foram convenientes à situação, que se adaptaram e que aceitaram o conforto da estabilidade oferecida por Acabe, não denunciando os desmandos do rei, não denunciando o seu comportamento desvirtuado, mas também haviam profetas como Elias, como esse profeta anônimo, e como o profeta Micaías, que denunciaram e que foram a palavra de Deus, como o profeta Obadias, denunciando as práticas erradas e dizendo que o povo estava sofrendo porque Acabe estava desobedecendo a Deus. Sempre haverão pregadores fiéis. Deus sempre manterá homens corajosos que pregam a sua palavra, que anunciam a sua palavra, não por conveniência, não por estabilidade, não para serem bem aceitos ou para agradar os seus ouvintes, mas aqueles que de fato falam a palavra de Deus e a vontade de Deus, doa quem doer. E nós vemos isso ao longo da história. A quarta verdade, irmãos, é que a memória dos justos jamais será apagada. Tudo aquilo que nós fazemos para honrar a Deus, para buscar a glória de Deus, não será apagado. Veja o que diz 1 Reis, capítulo 21, versículo 19. E falar-lhe-ás dizendo, assim diz o Senhor, porventura não mataste e tomaste a herança? Falar-lhe-ás mais dizendo, assim diz o Senhor, no lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, os cães lamberão o teu sangue, o teu mesmo. Vejam que Nabote havia sido condenado injustamente, Nabote sofreu as consequências da condenação injusta, foi apedrejado, foi morto, e no lugar onde os cães lamberam o sangue de Nabote, Deus, levantando o profeta, diz a Acabe que Deus não havia esquecido o testemunho de Nabote. A memória de Nabote ainda falava. E Deus diz que da mesma maneira como os cães lamberam o sangue de Nabote, eles também iriam lamber o sangue do rei Acabe. Vejam que Deus assiste o sofrimento do seu povo. Deus está presente com a sua igreja. Ele tem visto as perseguições a que nós temos sido submetidos. E nesses momentos, quando nós nos mantemos fiéis a Deus, quando nós continuamos a levantar a bandeira do Evangelho,
a nos posicionar firmes como oráculos de Deus, como voz de Deus nessa geração, a nossa memória, o nosso testemunho vai ecoar nas gerações seguintes. Assim como Nabote foi um homem fiel e temente a Deus, mesmo sofrendo injustamente ao ponto de ser condenado e morto por apedrejamento, Deus honrou, Deus fez com que o seu testemunho falasse, Deus trouxe à sua memória, Deus trouxe através do profeta a lembrança da injustiça praticada sobre a vida de Nabote. Todos aqueles que sofrem por amor ao reino de Deus, pela causa do Evangelho, que buscam a glória de Deus, terão suas memórias lembradas. Vejam o que diz em Apocalipse, capítulo 6. Diz que os mártires clamam a Deus. Até quando, ó Senhor? O Senhor vai aguardar para honrar o nosso sangue. E a resposta de Cristo, o Cordeiro de Deus, é de que ainda há muitos eleitos que serão salvos, até que se complete o número dos eleitos. Nós estamos vivendo nesse período, aguardando até que todos aqueles que foram eleitos sejam chamados pelo Evangelho, para que se voltem para o Senhor. E então a memória dos justos, a memória da igreja fiel, será preservada e será lembrada no momento adequado. A quinta verdade, irmãos, quinta e última verdade, é que Deus controla, sim, os acontecimentos da história, de maneira que Ele fará cumprir a palavra do juízo. Quando nós olhamos as atitudes de Acabe, as atitudes de Jezabel, de Josafá, as atitudes de Haddad, de Etibaal, a maneira como esses reinos foram se desenvolvendo e o comportamento do povo, nós temos a sensação que Deus havia entregado esse povo aos seus próprios caprichos e à sua própria idolatria, mas é interessante o registro de 1 Reis, capítulo 22, versículo 22, que mostra exatamente o momento em que o profeta tem uma visão. Micaías, ele tem essa visão de que há um conselho, uma reunião, e então um espírito se apresenta diante de Deus e ele recebe uma missão. E diz assim: e disse ele, eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os profetas. E ele disse, tu o induzirás e ainda prevalecerás. Sai e faze assim. Talvez isso nos soe um pouco assustador ou um pouco estranho às crenças que nós temos. Nós entendemos que os homens agem mal por sua própria vontade, de fato isso acontece. Mas há uma vontade que é soberana, existem decretos que são ocultos a nós. Existe uma vontade que não nos é revelada. Existe uma sabedoria que conduz e coordena todos os acontecimentos da história. De maneira que Deus é sempre o agente primário de todas as coisas. Mesmo do sofrimento, e nós precisamos lembrar que embora o sofrimento seja consequência do pecado, a razão de sofrermos é a maldição imposta pelo próprio Deus. Maldita é a terra por tua causa. Nós pecamos e nós somos responsáveis pelos nossos pecados. Nós nascemos sob a culpa do pecado de Adão, e Adão é o representante da humanidade, mas a consequência vem pela imposição da justa ira de Deus. E isso, irmãos, nos é revelado aqui de uma maneira que nós não conseguimos compreender exatamente como isso acontece. Mas talvez aqui um anjo recebe uma missão de induzir aqueles homens a que profetizassem mentiras a Acabe, para que Acabe fosse motivado, para que a guerra contra os sírios e a morte do próprio rei fosse resultado da vontade soberana de Deus. Eu sei que isso pode soar assustador para nós, mas é fato que Deus é soberano. É fato que o que nós estamos vivendo no mundo hoje, embora os homens tenham responsabilidades por isso, não se sabe ao certo se esse vírus foi criado em laboratório ou se ele surge de uma mutação natural, mas o fato é que Deus está controlando e Deus está ordenando sinais que prefiguram o seu juízo e a sua ira definitiva.
Então Deus está conduzindo os acontecimentos da história. E nós vemos aqui Deus governando de tal maneira que até a guerra que Acabe enfrentou e perdeu contra os sírios fazia parte do propósito de Deus. E você imaginar que Acabe planejou tudo, disse a Josafá que ele se vestiria como um simples soldado, que ele estaria envolvido no meio do batalhão e que Josafá então sairia como rei. E quando os sírios se levantaram contra o exército de Israel e de Judá, eles procuraram matar Acabe e não queriam matar os demais. O objetivo era destruir Acabe. Quando perceberam que era Josafá que estava com as roupas reais e protegido pelos carros e cavaleiros, eles então abandonaram a batalha. E um flecheiro decidiu lançar uma flecha ao ermo. Lançou a flecha sem uma direção específica. E aquela flecha, conduzida pelo Senhor, entre os vãos da armadura de Acabe, que estava vestido como soldado, feriu. E diz o texto que ele então sangrou durante toda aquela tarde, ao ponto que o seu sangue escorria pela sua couraça, pela sua armadura e escorria pelo carro onde ele estava montado. E no final da tarde, quando fizeram um censo sobre o batalhão, encontraram o rei morto. O rei que havia planejado tudo, agora sofre as consequências das suas más ações e é agora o objeto do juízo de Deus. Esse rei então foi sepultado, levaram ele a Samaria e o sepultaram como rei. No entanto, 1 Reis, capítulo 22, versículo 33, diz o seguinte: que eles levaram o carro que estava sujo com o sangue do rei a uma determinada região, e lavando-se o carro no tanque de Samaria, os cães, assim como os cães lamberam o sangue de Nabote, que havia sido apedrejado fora do arraial, os cães vieram e começaram a lamber o sangue do rei que estava no carro, conforme a palavra que o Senhor tinha dito. E aqui eu quero voltar à introdução da minha mensagem e que inclusive é o tema da minha pregação. A expressão popular tão utilizada pelas pessoas, Deus tarda, mas não falha. Por isso eu fiz a pergunta, será? E a minha resposta é, Deus não tarda e Deus não falha. Deus age conforme a sua própria vontade estabelecida. Sua palavra se cumpre no tempo em que ele mesmo determinou. Por isso ele não tarda. Antes, ele faz tudo conforme o seu propósito soberano. Acabe andou distante do Senhor, o povo sofreu sob sua liderança, o povo sofreu as consequências de um péssimo rei, mas Deus levantou vozes que denunciavam os desmandos do governo. Deus levantou profetas que denunciavam Acabe. Assim tem sido no nosso tempo, no mundo todo. Existem governos que agem conforme sua própria vontade, rompendo e ferindo pilares que sustentam a sociedade. Nós estamos vendo valores fundamentais da nossa Constituição sendo feridos, sendo destruídos, desrespeitados. Nós temos visto muitos ataques contra a família, contra a religião cristã, contra os valores cristãos, que são fundamentais, que são os pilares da cultura ocidental. Nós temos visto políticos, prefeitos, governadores agindo como verdadeiros tiranetes, emitindo decretos e impondo sofrimento ao povo. Nós temos visto uma perseguição ideológica, moral contra a igreja. Nós temos visto o cerceamento da nossa liberdade de ir e vir, de exercer as nossas opiniões, muitas pessoas sendo censuradas por defender valores cristãos, valores conservadores, valores de direita. Nós temos visto isso acontecer com muita frequência e nós precisamos nos posicionar. A Igreja do Senhor tem que continuar como uma voz que denuncia os desmandos, os ataques,
que não aceita a tirania, que não aceita o exercício ditatorial como ele tem sido imposto. Nós temos que nos levantar como povo de Deus, assim como Deus levantou Obadias, Micaías, profeta Elias e os filhos dos profetas que foram preservados, assim como Deus honrou o profeta quando desafiou os profetas de Baal no Monte Carmelo. Deus há de cuidar da sua igreja, Deus há de sustentar o seu povo. Nós nos manteremos fortes, porque Deus não tarda e Deus não falha. Sua palavra há de se cumprir. E eu quero concluir, meus irmãos, a mensagem desse domingo dizendo o seguinte: nós estamos vivenciando ações de vários governos no mundo todo, ações que não são justas com a população, ações que estão trazendo sofrimento, ações que estão trazendo muita angústia ao povo. E nós precisamos denunciar isso. Nós temos visto o abuso de autoridade, nós temos visto a prática da corrupção, mesmo durante a pandemia. Nós temos visto a impunidade de pessoas poderosas, de leis que estão sendo criadas para proteger direitos de pessoas influentes. Nós temos visto que a igreja tem sido muito perseguida e que cristãos também, muitos outros, têm abandonado a fé e o convívio por conta desses decretos. Mas uma coisa é certa: mesmo em meio a tantas turbulências, Deus tem levantado pessoas que denunciam isso. Deus tem levantado seus profetas, Deus tem levantado seus pastores, que vão continuar pregando contra essa estrutura corrompida, contra estas ações que não agradam a Deus. E nós, então, sabemos que um dia todos estes homens que assim agem, como Acabe, serão submetidos ao juízo de Deus. Portanto, Deus não tarda e Deus não falha. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor continue sustentando sua vida, continue cuidando da sua família. Não desanime, o nosso Deus continua no controle. Amém? Vamos orar. Eu quero convidá-lo a orar comigo, você, a sua família, nesse culto, e agradecer ao Senhor pela sua palavra. Vamos orar juntos. Querido Deus, nós te agradecemos, ó Pai, pelo teu cuidado durante esse momento tão difícil que nós temos vivido, do isolamento social, do distanciamento, de não nos ser permitido congregar juntos na igreja, e nós temos que usar essas ferramentas, esses instrumentos para levar a sua palavra. Nós sabemos que o Senhor está nos assistindo, que o Senhor tem visto o sofrimento a que a sua igreja tem sido submetida, e nós cremos que o Senhor continua no governo da história e que o Senhor faz todas as coisas conforme a sua vontade e o seu propósito. Nós queremos ser vozes que ecoam como pregadores da verdade, denunciando os erros, denunciando os abusos de autoridade, denunciando a Deus as práticas idólatras, denunciando tudo aquilo que afronta a tua palavra, sendo pregadores da verdade, fiéis dispenseiros da doutrina, do evangelho, anunciando a Cristo Jesus. Essa é a nossa intenção, esse é o desejo que nós temos, e pedimos ao Senhor que cuide de nós, que nos sustente nesse momento tão desafiador. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe a sua família.